Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar com a nossa série dos relatos dos inscritos. Vamos para a história. Sou um seguidor do canal há muito tempo e sempre quis compartilhar essa experiência que me marcou profundamente. Peço para manter meu anonimato, pois ainda trabalho na área da saúde, só que agora em outro setor. Há 3 anos, eu trabalhava como auxiliar de necropsia em um hospital público de grande porte. Era meu primeiro emprego depois de me formar, e apesar de não ser exatamente o que eu sonhava, pagava bem e me dava experiência na área médica. O trabalho era no turno da madrugada, das 22 horas às 6 horas, período em que o hospital ficava mais silencioso e o necrotério praticamente vazio. As primeiras semanas. No início, confesso que tive dificuldade para me adaptar. O cheiro do formol, a frieza do ambiente, os corpos. Mas gradualmente fui me acostumando. Meu supervisor, Sr. Antônio, era um homem de uns 60 anos que trabalhava ali há mais de 20. Ele me ensinou os procedimentos, sempre com uma seriedade respeitosa pelos mortos. Aqui você trata todos com dignidade, ele me disse no primeiro dia. Eles podem não estar mais conosco, mas merecem nosso respeito. As primeiras semanas foram normais. Eu organizava os corpos, ajudava nas autópsias quando necessário, mantinha os registros em ordem. O necrotério ficava no subsolo do hospital, com iluminação fluorescente que criava um ambiente azulado e frio. Havia 3 salas principais, a sala de necropsias, a câmara frigorífica e uma pequena sala de preparo. Os primeiros sinais. Foi na minha 4ª semana que comecei a notar coisas estranhas. Começou de forma sutil, ruídos que não conseguia identificar. Passos ecoando nos corredores quando eu estava sozinho. Portas que rangiam sem vento ou corrente de ar. Inicialmente, atribuí tudo às características do prédio antigo e à minha imaginação trabalhando em um ambiente tão mórbido. Mas então aconteceu algo que não consegui explicar. Era uma terça-feira, por volta das 2 horas da manhã. Eu estava organizando alguns documentos quando ouvi claramente o som de uma maca sendo arrastada no corredor. O barulho metálico das rodas no piso era inconfundível. Saí para verificar, mas o corredor estava vazio. Todas as maçãs estavam nos seus lugares designados. Voltei para minha mesa, tentando me convencer de que havia imaginado tudo, quando ouvi novamente. Dessa vez, o som vinha da câmara frigorífica. Meu coração disparou, mas fui investigar. Quando abri a porta da câmara, o ar gelado me atingiu como sempre, mas havia algo diferente. Uma das gavetas, a número 7, estava ligeiramente entreaberta. A gaveta número 7. Eu tinha certeza absoluta de que havia fechado todas as gavetas corretamente antes de começar minha pausa. Era protocolo básico. Aproximei-me cautelosamente e fechei a gaveta, verificando se estava bem travada. Dentro estava o corpo de um homem idoso que havia falecido na UTI naquela tarde. Voltei para meus afazeres, mas não conseguia me concentrar. A cada ruído do sistema de ventilação, meu corpo se tensionava. Por volta das 4 horas, escutei algo que me gelou a espinha, o som inconfundível de uma gaveta se abrindo. Corri para a câmara frigorífica. A gaveta número 7 estava completamente aberta. Dessa vez, não fechei imediatamente. Fiquei ali, observando, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez houvesse um problema mecânico com a trava? Mas as outras gavetas estavam perfeitamente fechadas. Lentamente, empurrei a gaveta, certificando-me de que estava bem travada, e coloquei uma cadeira encostada nela para ver se moveria novamente. 15 minutos depois, ouvi o barulho da cadeira sendo arrastada. O supervisor Antônio. Na manhã seguinte, relatei o ocorrido ao Sr. Antônio. Ele me ouviu com uma expressão séria, balançando a cabeça lentamente. Há quanto tempo você trabalha aqui, rapaz? Ele perguntou. 1 mês, respondi. Ele suspirou profundamente. Olha, vou ser direto com você. Esse lugar, às vezes acontecem coisas. Coisas que a gente não consegue explicar. Já vi outros funcionários passarem por isso. Alguns aguentam, outros não. Mas o senhor acredita que seja? Eu não acredito nem desacredito em nada. Só sei que, em 20 anos aqui, aprendi que tem coisas que é melhor não questionar muito. Faça seu trabalho, mantenha a mente ocupada, e tente não ficar sozinho tempo demais. Suas palavras não me tranquilizaram nada. Escalada dos eventos. Nas semanas seguintes, os incidentes se intensificaram. A gaveta número 7 continuava se abrindo regularmente,
sempre por volta das 2 horas ou 4 horas da manhã. Mas agora outros fenômenos começaram a ocorrer. Luzes que piscavam em sequência, como se alguém estivesse caminhando pelos corredores. O som de conversas sussurradas vindo da sala de necropsias vazia. Instrumentos cirúrgicos que apareciam fora do lugar pela manhã. Uma sensação constante de estar sendo observado. O que mais me perturbava era a temperatura. Mesmo com o sistema de refrigeração, certas áreas do necrotério ficavam inexplicavelmente mais frias que outras. Havia um canto específico da sala de preparo onde a temperatura despencava tanto que eu conseguia ver minha própria respiração. A noite da virada. O ponto de virada aconteceu em uma sexta-feira do meu segundo mês. Era uma noite particularmente movimentada. Tínhamos recebido 4 corpos durante meu turno. Um acidente de carro, um infarto, uma overdose e uma senhora idosa que morreu durante o sono. Por volta das 3 horas, eu estava preenchendo relatórios quando todas as luzes do necrotério se apagaram simultaneamente. O gerador de emergência deveria ter acionado imediatamente, mas ficamos no escuro por quase 5 minutos. Usei a lanterna do meu celular para me guiar até o quadro elétrico. Foi quando escutei vozes. Várias vozes conversando baixinho, como se houvesse uma reunião acontecendo na sala de necropsias. Meu sangue congelou. Caminhei lentamente na direção dos sons, a luz trêmula do celular iluminando o caminho. Quando cheguei à porta da sala de necropsias, as vozes pararam abruptamente. Abri a porta e direcionei a luz para dentro. A sala estava vazia, mas todas as maçãs, que eu tinha certeza de ter deixado organizadas contra a parede, estavam dispostas em círculo no centro da sala. Nesse momento, as luzes voltaram. O reflexo. Corri para reorganizar as maçãs, mãos tremendo, quando vi algo no reflexo da superfície metálica de uma delas. Por uma fração de segundo, juro que vi uma figura em pé atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Comecei a questionar minha sanidade. Seria o estresse? A falta de sono? O ambiente mórbido afetando minha mente? Tentei me convencer de que eram apenas alucinações causadas pelo cansaço e pela tensão. Mas então aconteceu algo que não podia ser explicado por fadiga mental. A descoberta. Era minha 7ª semana no emprego. Durante uma das minhas rondas de verificação, notei que o corpo da gaveta número 7, o mesmo idoso que causava os problemas desde o início, havia mudado de posição. Não drasticamente, mas o suficiente para eu perceber. A cabeça, que estava centralizada, agora pendia ligeiramente para a esquerda. Pensei que talvez eu estivesse enganado sobre a posição original, mas fotografei discretamente com meu celular para ter certeza na próxima verificação. 2 horas depois, quando voltei, a cabeça havia se movido novamente. Agora pendia para a direita. Eu tinha a foto como prova. Algo estava definitivamente errado. Naquela noite, decidi ficar de vigília na câmara frigorífica. Puxei uma cadeira e me posicionei de forma a ter visão direta da gaveta número 7. Eram 3 horas e 15 da manhã quando aconteceu. A gaveta começou a se abrir lentamente, sem fazer barulho. Fiquei paralisado, observando enquanto se abria completamente. Por um momento, nada aconteceu. Então, vi o impossível. O corpo se sentou na gaveta. O colapso. Não sei quanto tempo fiquei ali, congelado de terror, observando aquela figura sentada na gaveta. O homem idoso, que deveria estar morto há uma semana, estava sentado, olhando diretamente para mim. Seus olhos, que deveriam estar vidrados e sem vida, pareciam vivos. Não exatamente vivos, mas conscientes. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Ficamos assim, olhando um para o outro. Por Watt pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Então ele falou: "Por que vocês não me deixam descansar?" Sua voz era rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Nesse momento, consegui me mover. Corri da câmara frigorífica, subindo as escadas do subsolo 3 degraus por vez, gritando por ajuda. A equipe de segurança desceu comigo para verificar. Quando abrimos a câmara frigorífica, tudo estava normal. O corpo estava deitado na posição correta, a gaveta fechada. Eles me olharam como se eu tivesse surdo, e eu mesmo comecei a questionar o que havia visto. Os efeitos na minha saúde. Após essa noite, minha vida virou um inferno. Não conseguia mais dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via aquele rosto me encarando. Desenvolvi uma insônia severa,
Perdi peso drasticamente e comecei a ter ataques de pânico. Mas o pior era que os fenômenos não pararam. Se intensificaram. Agora, toda noite era uma nova experiência aterrorizante. Corpos que mudavam de posição quando eu não estava olhando. Sussurros vindos de gavetas fechadas. Instrumentos que se moviam sozinhos. Sombras que se moviam nos cantos da minha visão periférica. Uma sensação crescente de que algo maligno habitava aquele lugar. Comecei a fazer anotações de tudo o que presenciava, tentando encontrar um padrão. Descobri que os fenômenos eram mais intensos em certas noites, especialmente quando havia corpos de pessoas que morreram de forma traumática ou inesperada. A última noite. Minha última noite de trabalho foi em uma quinta-feira. Eu já havia decidido pedir demissão, mas queria cumprir meu aviso prévio. Grandes erro. Naquela noite, tínhamos 5 corpos, 3 idosos, uma mulher de meia-idade e uma criança de 8 anos que havia morrido em um acidente. A presença da criança mudou toda a atmosfera do lugar. O ar ficou mais pesado, mais carregado. Por volta das 2h30, comecei a ouvir algo que me quebrou por dentro, o som de uma criança chorando. Baixinho, quase imperceptível, mas definitivamente o choro de uma criança. Seguindo o som, cheguei à gaveta onde estava o corpo da menina. O choro parou quando me aproximei, mas então ouvi algo ainda pior, uma voz infantil perguntando por que estou aqui. Quero minha mãe. Essa foi a gota d'água. Saí correndo do necrotério e nunca mais voltei. Enviei minha carta de demissão por e-mail e nem busquei meus últimos pertences. As consequências. Mesmo depois de deixar o emprego, os efeitos permaneceram. Por meses, sofri com pesadelos, ansiedade severa e episódios de depressão. Precisei fazer terapia e, em alguns momentos, considerei medicação psiquiátrica. O mais perturbador é que, mesmo hoje, 3 anos depois, ainda tenho flashbacks daqueles plantões. Evito hospitais quando possível, e o simples cheiro de desinfetante me traz de volta todas aquelas memórias. Sei que muitos podem pensar que foi apenas o estresse do trabalho ou minha imaginação, mas eu sei o que vi. Eu sei o que escutei. Existe algo naquele necrotério que não deveria estar lá. Algo que não encontra paz. Ao Sr. Antônio, que ainda trabalha lá, meu respeito. Não sei como ele aguenta há tantos anos. Talvez ele tenha visto ainda mais do que eu e aprendeu a conviver com isso. Para quem trabalha ou pretende trabalhar em ambientes similares, confiem em seus instintos. Se algo não parecer certo, não ignorem. Nenhum emprego vale sua sanidade mental. Obrigado por lerem meu relato. Espero que ele sirva de alerta para outros. Nome omitido a pedido. Ex-funcionário do hospital censurado. Nota do canal. Agradecemos ao nosso inscrito por compartilhar essa experiência tão pessoal e perturbadora. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde mental, especialmente em profissões que lidam com situações extremas.